de Ourique para o mundo, são histórias de encantar, vozes que nos guiam, com tanto para contar. Aqui faz coisas, vem cá escutar. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Aqui Faz Coisas. O meu convidado de hoje é o professor Vítor Encarnação. Professor, bom dia. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui contigo. Recordar alguns tempos de escola também. Sim, obrigada eu por ter aceito o meu convite. Eu queria começar por lhe perguntar como é que foi a sua infância nos anos 70, aqui no Alentejo. 60. Sim. Eu nasci em 1965 na aldeia de Palheiros. Sim. Os meus pais ficaram a viver com a minha avó e 2 anos depois vim viver para Ourique. Vivi em Ourique mais 5 anos e depois fui viver para Castro Verde. Portanto, a minha infância foi dividida entre a aldeia de Palheiros, Ourique e Castro Verde. Fundamentalmente, em termos de espaço, foi isso que aconteceu. Sim, como é que era o seu dia-a-dia, o que é que fazia? As memórias que tenho é de brincar dias inteiros. Ou seja, eu acho que não havia os constrangimentos de trânsito, de sociais que existem hoje. Portanto, éramos totalmente livres. Eu não me lembro, ou seja, eu lembro-me de sair de manhã, ir almoçar, depois sair outra vez e vir à noite. Portanto, era fundamentalmente isso. O professor fez o secundário em Castro Verde. Não, eu já fiz o secundário depois em Almada, portanto a minha foi uma espécie de caixeiro viajante. Eu estudei em Castro Verde até o 9º ano e depois tinha 2 hipóteses. Ou ia estudar para Beja, porque em Castro Verde também não havia secundário, ou então em alternativa iria para a casa de uns tios que viviam perto de Almada e foi isso que aconteceu. Portanto fiz o meu secundário na escola Anselmo de Andrade, em Almada, mas entretanto a viver na Amadora. É assim tudo um bocadinho estranho. Sim. Estudou em que área? Humanidades, assumo. Humanidades. Aliás, acho que nunca tive dúvida. Eu era péssima em matemática, tinha dificuldade com as coisas demasiado científicas e óbvias, e então procurei uma área que me permitisse ir ao encontro de uma certa liberdade de espírito. Nem sempre a encontrei, mas pelo menos foi essa noção que eu tive. Nessa sua infância, na fase mais jovem, já tinha este interesse tanto pela escrita como pela parte das línguas? A escrita começou primeiro, ou seja, eu descobri ainda muito cedo que a palavra tinha poder, ou através da leitura, ou depois através da escrita. O que é que isso significa? Significa que através da palavra eu podia ir a sítios onde nunca tinha ido, podia ter coisas que nunca tinha tido e podia resolver emoções que às vezes eram boas, outras vezes eram más, mas fundamentalmente a escrita permitiu-me descobrir um mundo novo, um mundo paralelo e que às vezes era muito mais interessante do que o real. Portanto, a escrita tem essa vantagem, dá-nos uma alternativa ao real. Tendo em conta que já tinha esse interesse pela escrita e por essa realidade paralela que conseguia atingir através da escrita e da leitura, o que é que o fez ir para línguas, literaturas e culturas? Se calhar pela mesma perspectiva, pela mesma abordagem, mas acho que houve um fator que me levou também a ir para línguas, foi o facto de ter vivido na Alemanha. Portanto, para além desses sítios todos, ainda vivi na Alemanha. E essa capacidade que eu tinha para as línguas e que vim depois a descobrir através da aplicação no próprio país e de gostar também de línguas e literaturas, também não houve grande dúvida que era ir para um curso de línguas e literaturas que permitisse, julgava eu, desenvolver um espírito mais livre. Eu acho que o consegui, mas mesmo assim fiquei um bocadinho desiludido com a formatação que os cursos têm. Não sei se tens a mesma opinião, mas nós vamos para um curso, temos uma ideia e quando lá chegamos a realidade trava-nos um bocadinho e se calhar terá mesmo que ser, o sistema funciona mesmo assim. Falou aí que viveu na Alemanha. O que é que fazia concretamente na Alemanha?
Ora bem, eu apareci na Alemanha, não por acaso, os meus pais viviam, os meus pais eram imigrantes, precisaram de sair daqui por uma questão económica, tal como a maior parte dos imigrantes, e eu todos os anos ia lá no verão e no Natal. E antes de entrar para a universidade eu estava um bocadinho farto de estudar, posso dizê-lo agora, na altura não poderia, e então optei por fazer ali um certo engano e disse que não tinha média para entrar. Não era verdade, mas o que eu queria mesmo era fazer aquilo que hoje em dia se faz muito, que se chama o gap year, que é aquele ano de transição entre o secundário e a universidade. E depois fui para a Alemanha, estive lá um ano, entretanto a minha irmã também tinha nascido, tinha uma irmã muito mais nova do que eu, e fui para lá trabalhar e era ajudante de camionista. E isso permitiu-me conhecer muito da Alemanha, um país muito mais interessante do que as pessoas julgam, com uma cultura fabulosa, mas que a história, enfim, nos dá também exemplos muito maus do que aquele povo que é tão culto e tão filosófico é capaz também de cometer, como nós sabemos, as maiores atrocidades que já existiram. Porquê é que decidiu voltar para Portugal para estudar e não optou por ficar por lá? Porque a Alemanha é um país interessante, porque o nível de vida é extremamente elevado, as condições e a qualidade de vida é muito boa, mas eu sou do Sul, como eu costumo dizer. Portanto, eu vou sempre para Sul. Da Alemanha voltei depois a Lisboa para estudar, mas depois em Lisboa havia um outro Sul, que era este Sul. Sim. E é este Sul que eu quero, porque tem tudo aquilo que eu preciso. Portanto, eu sou um alentejano que esteve muito tempo fora, mas alguém que precisava de regressar para se, de alguma forma, completar. Era totalmente impossível viver noutro sítio que não fosse o Sul. E depois também houve um fator, outra perspectiva da minha vida, que é o futebol. Eu comecei a jogar futebol aqui no Ourique e vinha todos os fins de semana e decidi vir. Portanto, e assim que abriu uma vaga aqui na escola, eu voltei, definitivamente. O que é que o professor lhe dá mais gosto de fazer? Continua a ser dar aulas ou as escritas? Isso é uma pergunta que eu vou tentar responder de uma forma diplomática. Gosto muito do que faço. É uma profissão que eu abracei de uma forma muito efetiva, mas também emocional. Mas confesso que estou numa fase da minha vida que me apetece mais escrever do que trabalhar. Não por causa dos alunos, que são, confesso, a melhor parte do sistema de ensino. Tudo o resto, a demasiada burocracia, as demasiadas variações em termos de sistema de avaliação, de planificação, isso confesso que me desgasta um bocadinho. Se eu pudesse agora optar, não posso, eu só escrevia. O que é que o professor nota? Pronto, o professor já é professor há muitos anos. Há muitos. O que é que nota mais de diferenças nas diferentes gerações que já lhe foram passando pelas mãos? Eu acho que a essência mantém-se lá, Maria. Acho que a bondade das pessoas, a educação das pessoas, estou a falar dos alunos desta escola, a disponibilidade está toda lá. Agora os tempos são completamente diferentes. Os tempos são mais rápidos, são mais imediatos e os alunos estão menos disponíveis para uma exposição, qualquer que ela seja através de um pensamento sobre a vida, seja através de um pensamento mais filosófico, que eu antes fazia isso muito nas aulas e conseguia, portanto eu às vezes parava as minhas aulas de inglês, como tu sabes, para falarmos um bocadinho sobre a vida. Hoje eu tento fazer, mas já ninguém quer saber muito disso, portanto é tudo muito mais imediato. O telemóvel permite que numa tecla aquilo que eu digo é muito menos interessante do que se consegue através de uma tecla do telemóvel. E, enfim, é uma frustração, mas com a qual temos que viver. Agora, na essência, as pessoas são iguais. Eu continuo tenho esse privilégio de ter acompanhado muitas gerações, há 37, quase 38 estou nesta escola, e isso faz com que os meus primeiros alunos do 5º ano tenham agora quase 50 anos, não é? O que é uma coisa fantástica. Eu já sou professor dos filhos desses meus primeiros alunos e vamos lá ver pelo caminho que isto vai dar qualquer dia, netos desses primeiros alunos. Sendo que era mais fácil dar aulas
quando era mais novo e essas primeiras gerações, ou sendo que com a prática já é muito mais fácil a rotina de testes, avaliações, ensinar Isso agora? é curioso, há duas perspectivas. Sim. De antes era mais fácil porque eu tinha muito mais força mental e física, mas hoje em dia é evidente que a prática nos permite dominarmos o espaço da sala de aula de uma outra forma. Já não há uma ansiedade tão grande no domínio do espaço, é tudo muito mais natural. Mas se pesarmos uma coisa e outra, quando eu vim para cá que tinha 23 anos, era mais fácil, porque eu acordava com muito mais energia. O senhor é professor de inglês e alemão. Sim. Qual das duas é que gosta mais? Sempre tive essa curiosidade. Sim, eu, para dizer a verdade, eu gosto mais de lecionar alemão. Por duas questões. Porque é uma língua, na perspectiva das pessoas, um bocadinho mais exótica. E faz com que, ao contrário do que os alunos normalmente julgam antes de ir, é uma língua que lhes permite sentirem-se um bocadinho mais orgulhosos, mais diferenciados, digamos assim, porque estão a aprender uma língua que praticamente ninguém aprende. Agora, é evidente que entre uma e outra não há dúvida que, que o inglês é uma língua muito mais útil, muito mais objetiva no nosso dia-a-dia, naturalmente. Mas em termos emocionais, acho que o alemão é algo que me continua a desafiar. Muito bem. O que é que o professor faz nos tempos livres sem ser a escrita? Bom, dedico muito tempo aos meus animais, aos meus 2 cães e agora 2 gatas que apareceram lá em casa. Gosto muito de viajar. Costumo limpar o quintal, que não gosto muito de fazer, mas faz parte também da dinâmica, digamos, doméstica. E o que é que eu faço muito mais? Leio, ouço música, mas depois, na atração e a necessidade da escrita, acaba por Falar mais alto. Falar mais alto, é verdade. Tendo em conta que este mês é o 25 de Abril, sim, gostava de lhe perguntar onde é que o professor estava no 25 de Abril e o que é que se lembra? Eu vivia em Castro Verde. Lembro-me relativamente bem do dia, não por questões políticas, que eu não tinha uma noção política, os meus familiares também não me tinham, mas lembro-me bem do dia, eu andava na 4ª classe, numa sala só de rapazes, como era natural, e lembro-me bem do dia porque chegou às 9 horas e nós não entramos, o que era algo de extraordinário, porque aquilo havia uma rigidez muito grande. E se calhar chegaram às 10 e também não entramos, e às 11 também não entramos, e continuamos a jogar futebol. E achámos que havia ali qualquer coisa estranha, nunca imaginando sequer, evidente, por falta de noção política, o que é que poderia ser, mas lembro perfeitamente do dia, lembro que depois entramos na sala do quarto da classe, e à nossa frente havia a sala da 3ª classe, e de repente a sala da 3ª classe, mais o professor da 3ª classe, entraram todos para dentro da nossa sala, o que era uma coisa absolutamente extraordinária. E a minha primeira noção ideológica, política, que só vinha descobrir mais tarde, passou-se nesse espaço, quando havia lá um colega meu, bastante mais velho, que era daqueles que ficavam atrás na sala, porque andava sempre a repetir o ano, disse qualquer coisa que o Marcelo Caetano está lixado. E lembro perfeitamente que o professor da 3ª classe, que eu já não gostava assim muito, se dirigiu a esse meu colega e lhe deu uma chapada enorme, que lhe rebentou com o lábio, não é? E eu costumo brincar até quando dizem que a Revolução do 25 de Abril foi uma revolução sem sangue, eu não concordo muito porque esse meu colega deitou bastante sangue do lábio e do nariz. E foi aquilo que eu me lembro do 25 de Abril. A partir daí, na terra onde eu vivia, que era Castro Verde, uma terra com uma dimensão revolucionária bastante grande, a partir daí, para um miúdo de 9 anos, foi uma festa contínua. O 1º de Maio logo a seguir, os piqueniques nas barragens e por aí fora. E depois, eu acho que andei a cantar
a Papoila, aquela canção da Papoila e a Gaivota, daí até o Natal. Praticamente todos os dias cantávamos isso. O 25 de Abril foi uma memória boa, não concreta na altura, mas que eu depois vim a descobrir que afinal aquilo que eu senti já havia ali esse semente para qualquer coisa que é demasiado boa para aquilo que hoje em dia se está a tentar fazer dela, mas isso já é outra questão, 51 anos depois. Muito bem. Queria passar agora por umas perguntas, um bocadinho, para responder só mesmo a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Okay. Isso às vezes é perigoso, mas enfim. Queria que me dissesse um filme. Um filme, O Silêncio dos Inocentes. Uma música. Wild Horses, dos Rolling Stones. Um livro. A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Um objeto que seja essencial para o seu dia-a-dia. Caneta, teclado. Ok. Uma pessoa de referência. O meu tio José Augusto. Muito obrigada. Já está tudo. Ok? Obrigada. Obrigado. De Ourique para o mundo são histórias de encantar, vozes que nos guiam com tanto para contar. Aqui faz coisas, vem cá escutar.